começar? Olá pessoal, boa tarde. E estamos aqui para fazer mais uma live, né? Sobre a entrevista ontem Domingo Espetacular. no Domingo Espetacular. Primeiramente, vocês ouvem a Isso que gente? a gente quer ter certeza que está todo mundo ouvindo, tá bom? Você tá ouvindo? Ou não? O som tá bom? Vocês nos ouvem? Beleza. Então, para nossa live, a gente vai contar com a participação da doutora Mariana Moscovici. Para informações sobre esse procedimento, porque a gente está vendo todo mundo interessado. Boa tarde, querida. Oi, povo! Oi, pessoal! Tudo bem? Graças Beleza. a Deus. Queridos, E com você? estamos ouvindo super bem. Estou ouvindo super bem, Maravilha. vocês. Tranquilo. Bom, Doutora, Vamos lá, você pode seguir. assistiu a reportagem, né? Então, eu assisti hoje de manhã, né? Porque, como vocês sabem, estou Aham. com fuso horário. Eu acordei hoje de manhã, tinha uma enxurrada de mensagens e perguntas e dúvidas e me mandando a reportagem. E aí eu assisti, logicamente, né? Já tinha assistido a reportagem que tinha sido passada em 2019 sobre o mesmo assunto no mesmo canal. Então foi um pouquinho. Eu achei essa aqui, lógico, a gente já vai conversar porque é muito melhor, né? Essa reportagem é muito mais interessante. Tem um monte de gente entrando É, aí, surgiu muitas dúvidas, né? As pessoas com muitas sim, perguntas, muitas dúvidas sobre terapia, ou queriam já sair correndo para fazer. Então, sim. vamos esclarecer um pouquinho sobre esse assunto, vamos tirar as dúvidas. Temos aqui uma meia horinha, uns 40 minutos para conversar. Eu espero Tá certo. que a gente possa resolver todas as dúvidas do pessoal. O que vocês acharam? Ô, doutora, eu achei a reportagem, assim, já de cara, eu achei ela maravilhosa. Por quê? Ela começou falando que a doença de Parkinson atinge jovens e adultos, né? Não tem idade. Só isso foi um ganho espetacular Espetacular. para mim, né? Eu concordo, e assim, eu vi ali naquele começo da reportagem muitos dos meus pacientes, e eles me escreveram, nossa, ele Aham, me descreveu. Então, assim, acho que o ponto crucial dessa reportagem é, primeiro, falar sobre o Parkinson, nós sim, falarmos mais sobre o Parkinson. Acho que eu nunca vi em rede nacional nenhuma reportagem é, sobre Parkinson e sobre Parkinson precoce. Então, acho sim, que ali já foi uma maravilha, já foi um ganho absurdo só da gente uhum, estar tendo essa discussão, essa repercussão, e que mais e mais e mais pessoas se informem, justamente pelo que a gente conversou outro dia, para mais pessoas terem informações, menos preconceito, né? Mais sim, chance de terapias quanto mais informação, melhor. Então, é, eu também gostei muito e realmente o relato do repórter foi algo bastante emocionante, até para mim. sim, Acho que ele relatou exatamente o que vocês sofrem, uhum, né? De preconceito, de falta de aceitação, das dúvidas e das incertezas de ter filhos pequenos, porque é diferente sim, a gente tratar um paciente com Parkinson precoce, abaixo de 50 anos, e um paciente já na idade adulta. uhum, É diferente, as angústias são diferentes. O paciente já não tem mais que trabalhar, muitas vezes, está aposentado. Já o paciente jovem tem que filhos trabalhar, tem que criados, sustentar a família, né? Então é uhum. diferente. Para mim, sim, foi maravilhoso, sabe? Assim, algumas pessoas acharam, né, que teve muito, assim, uma carga muito grande de emoção, tudo, né? Mas a experiência é individual, né? Ele estava falando da emoção dele, Com né? certeza. E essa reportagem, por outro lado, trouxe uma expectativa muito grande, né? Que é a questão do tratamento. Isso Sim. causou uma polvorosa no nosso pessoal, claro, né? A gente tem uma doença que não tem
neurodegenerativa, progressiva, tarará, tarará. Uhum. Então surge uma luz no túnel, né? Aí todo Uhum. mundo fica entusiasmado. Mas eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado, tem que esclarecer mais sobre o assunto. Por isso que Uhum. você está aqui. Muito Então, legal. a live é sua. É minha não, vocês me interrompam. Vamos fazer as Tá, perguntas. joia. Eu quero saber a opinião de vocês também como pacientes. Eu acho que, né, é muito importante nós ouvirmos vocês também. Então, realmente isso, acho que passou muito bem a questão do paciente com Parkinson precoce, paciente jovem, que tem família pequena, que tem que trabalhar, que tinha vergonha, tinha que esconder, que muitas vezes tem medo de perder o trabalho, que muitas vezes tem o preconceito de famílias e amigos, e eu tenho, inclusive, pacientes que ainda não contaram, né, porque ainda estão nessa fase de negação ou que têm medo dos filhos, do cosplay dos filhos, do que os filhos vão perguntar. Então, realmente, toda a reportagem, do ponto de vista do repórter, do começo ao fim, ele falou palavras incríveis que a gente está acostumada no dia a dia a falar sobre aceitação, a falar sobre esperança. Ele falou muito sobre esperança, que temos que manter a esperança, que ele tinha perdido a esperança. Então, até que Superação, falou muito. superação, ele falou muito. Ele falou, né, que tudo que aparece em relação ao tratamento de Parkinson, ele faz e ele tenta. Eu acho que não é só a questão do paciente com Parkinson, mas todo paciente tem uma doença crônica, seja degenerativa ou não, e eu estou de acordo com todo esse pensamento do paciente de vocês, porque realmente, se você tem que tentar algo, você vai tentar, não é? A não ser que essa tentativa desse algo não lhe traga um malefício, que tudo na vida temos que pôr numa balança, risco e benefício. Seja ele como efeitos colaterais, seja eles como algum dano, seja algo, o mesmo dano econômico, porque a gente sabe que às vezes algumas terapias que oferecem né, um milagre de cura, tudo mais, às vezes custam muito caro. E às vezes a pessoa pode falar, mas não tem problema, eu pago. Tudo bem, você paga. Agora, as pessoas precisam vender a casa para pagar. Outras pessoas acabam se endividando para pagar e aquela terapia não resolve daquele jeito que a pessoa esperava. Então, acho que toda e qualquer terapia que você possa levar a um dano ao paciente, seja ele qual for, seja ele de saúde ou de econômico ou de emocional, porque às vezes também a pessoa deposita toda a sua fé naquilo e depois vê que não funciona. Não estou falando específico dessa terapia que a gente já vai conversar agora, mas das terapias em gerais, né? Tudo que vocês veem por aí, que não só isso, como eu todo dia tem uma nova terapia diferente, né? De até plantar bananeira, pô, vai plantar bananeira, não é? A plantar bananeira não faz mal, gente. Se falarem, pode plantar, porque não vai perder nada. Mas, enfim, só que tem que tomar muito cuidado, porque às vezes esse dano emocional, de família e de dinheiro, a gente também tem que levar em consideração. Não é só o dano orgânico de efeitos colaterais, tá? Então, acho que temos que tomar muito cuidado também quando falamos pacientes e plantamos uma esperança que muitas vezes nós não temos a certeza absoluta sobre aquilo. Eu acho que a gente pode, na vida, trabalhar com o achismo, principalmente a gente acha muitas coisas, a gente tem opiniões, a gente muda opinião, né? Como pessoas. Então, eu posso dar minha opinião, meu conselho em relação a qualquer fato de qualquer pessoa, de qualquer paciente. Agora, em relação à medicina, em relação ao tratamento dos meus pacientes, pelo menos, eu não posso tratar no achismo. Porque eu não posso falar, ó, eu acho que talvez você vai ter uma diarreia. Eu acho que talvez você possa morrer. Eu acho que talvez você melhore. Não posso. Então, na medicina, ou pelo menos no que eu acredito, é o único momento em que eu não posso trabalhar no achismo. Eu vou ter que trabalhar com provas que me respaldem. Se o paciente vai responder ou não, é outra questão. Mas eu tenho que mostrar para ele o que foi demonstrado positivo, o que foi demonstrado negativo, o que pode acontecer, o que pode acontecer. Aí vai a decisão de cada paciente, de cada pessoa, né? Fazer aquele tratamento ou não. Seja ele qual for, com medicamento, com a cirurgia, com terapia, fisioterapia, com exercício físico, com melhor alimentação. O grande problema que eu vejo, inclusive nessa reportagem, é que muitas vezes traz falsas esperanças e mexe muito com o emocional, né? E outros pacientes acabam deixando, talvez até de fazer os tratamentos que nós já sabemos, tratamentos convencionais, que a gente sabe que funciona, que estão há milhares de anos aí tratando o paciente, ou até mesmo deixam de fazer fisioterapia, deixam de fazer porque acham que vão ter realmente um milagre, acham que realmente vão ter, e param com o que a gente realmente sabe. Então, aí também eu acho um grande problema.
Falando então realmente sobre essa terapia, né, de indução de proteína de choque térmico, que me perguntaram muito, eu fui pesquisar, né? Lógico, eu não trabalho. Então, para trazer uma informação, eu vou pesquisar essa informação. Primeiro, se alguém tiver uma dúvida, pessoal, se vocês tiverem concordar, vocês podem concordar, discordar, aqui é livre, né? Aqui a gente pode. Vocês, o pessoal que está escrevendo, devemos filtrar os pontos importantes, a força e vontade de repórter, esperança. Exatamente, professor. Assim, essa terapia, quando ela foi mostrada sinceramente, eu não posso falar muito, tá? Porque você sabe muito pouco. Eu não trabalho com terapia, então, assim, vou falar o que eu li. Essa terapia, no ano 2019 foi mostrado, saiu até um comunicado da ABN que não podemos realmente falar nada sobre terapia, porque não se sabe nada sobre essa terapia ainda. São mais estudos. Eu andei procurando diversos estudos com o nome do pesquisador, andei procurando o nome do pesquisador, andei procurando sobre essa terapia. E existe um potencial que a terapia realmente de indução de proteínas de choque térmico possa ser uma esperança em um futuro tratamento para doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson. Eu acho que a gente englobar todas as terapias, Alzheimer, Parkinson, que muito blá, 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 até vira algo meio estranho, né? Porque, imagina, a cura de tudo do mundo não existe, né? E são doenças diferentes. Mas existe, sim, pouquíssimos estudos mostrando que pode ser que essa terapia de choque de proteína, ou a terapia térmica, ela poderia talvez reduzir esse acúmulo da proteína, diminuir as citotoxinas, ou seja, diminuir a toxicidade das células e aumentar o fluxo cerebral. Poderia, ok? Então, algo legal. Eu estou super a favor, como eu falei, eu não sou contra ou a favor essa reportagem, não sou contra ou a favor essa técnica. Eu só acho que nós temos que ter prudência antes de largar tudo, sair correndo, pagar uma casa para fazer uma das sessões, se a gente não tem realmente comprovação científica. A outra questão é que temos que toda terapia nova que é realizada com qualquer tipo de doença tem que passar por vários estágios de aprovação. Então, o primeiro passo é ver se é seguro, né? Passa com os animais, depois passa a ser seguro, depois a gente passa a ver se tem efeito colateral. E todas essas terapias passam por um comitê de ética, para ver se aquilo é ético ser feito, né? Porque senão acontecem umas coisas lá com o clone da China, né? Que clonaram um bebê, depois teve um problema lá com 2 crianças. Enfim, precisa passar por um comitê de ética. Então, assim, eu gostaria de ver comitê de ética, eu gostaria de ver a evolução dos pacientes. O que eles fazem nos estudos? Baseline, 6 meses, 12 meses, 18 meses, a gente vê a evolução. Então, hoje eu tô legal, mas daqui 12 meses perdi efeito, ou daqui 18 meses apareceu alguma coisa. Então, a gente precisa ver a evolução do estudo, da terapia, a gente precisa ver se realmente não tem efeito colateral a longo prazo, a gente precisa ver se realmente passou por um comitê de ética e se é algo tão bom para todos os pacientes degenerativa, deve sim ser passado por uma universidade, deve sim ser com ajuda, né, fomentos, inclusive tem um monte de grants, né, que a gente chama de dinheiro que vem de empresas, todo mundo tem interesse, né? Então, vem de empresas, que vem das associações, para ajudar. Todo mundo está em busca de realmente achar uma cura da doença de Parkinson. Acho que todo mundo quer isso. Então, com essa maneira, faz esses estudos sérios, onde normalmente se fazem em centros universitários, gratuito. Então, isso é muito importante também. A gente, muitas vezes, quando faz estudo clínico, a gente, inclusive, paga para o paciente. A gente paga a ida do paciente para o centro médico. Eu já fiz participei de vários estudos clínicos. A gente paga o lanche do paciente se ele ficou o dia inteiro. Então, assim, você pagar um dinheiro muito alto para fazer algo ainda experimental, que não existe, eu não vi, gostaria até se alguém tem mais estudos com o professor, né, com o médico, se tiverem estudos sobre isso, me mandem, porque eu estou curiosa também quero ler, quero aprender. Então, realmente, estudos clínicos devem ser feitos. São pouquíssimos que eu achei na literatura, nenhum com esse médico, e realmente acredito que existe um potencial. Agora, o potencial de ser a cura, como foi falado cura, porque eu ouvi, foi falado, isso é muito grave, porque não existe a cura ainda, né? Então, assim, acho que a gente pode falar, talvez, em redução de sintomas, algo sintomático, que a gente precisa... Poderia ter sido falado com um pouco mais de cautela. Eu acho que seria mais interessante, porque é uma terapia que talvez nos ajude no futuro. Talvez daqui 1, 2 anos eu fale aqui para vocês, nossa, realmente funcionou, vamos todo mundo fazer, é maravilhoso. Pode ser. E eu sou super
aberta a Torce para que novas, isso aconteça, né? né? Exatamente, a gente torce para que isso e outras terapias também. Vamos aqui, quer cobrar tratamento, já teremos doença como Então, realmente, um tratamento caríssimo, que, como a gente falou, pode quem quiser fazer, mas eu gostaria, inclusive, de ver do repórter, a evolução do repórter. Isso seria interessante, mostrar melhorou, não melhorou, sejam sensatos, né? Não tem problema se não melhorar, não melhorou, mas melhorou isso, melhorou o cheiro, só melhorei o cheiro, como ele falou. Algo que me chama um pouco a atenção apenas também é de ser algo muito imediato, uma melhora muito súbita, muito rápida. Tudo também que é muito rápido, acho que a gente também tem que Acaba rápido. acaba rápido. Então, assim, às vezes não seja sustentada, às vezes melhora, mas não seja sustentada. Então, você pensa, quero ir lá só para melhorar meu cheiro. Tudo bem, eu quero ir lá só. Então, a gente precisa saber exatamente quem seria o paciente ideal, indicado, quais seriam os critérios de indicação deste tratamento. Assim como qualquer outro medicamento oral ou mesmo cirurgia, a gente tem os critérios de indicar, porque ele vai melhorar isso e aquilo, não é para todo mundo. Então, isso que a gente precisa saber, para ver se vale a pena ou não. Os sintomas, né? Ô, Exato. doutora, e o que significa, assim, qual que é a importância? Não estou sabendo me formular a pergunta, vou formular do jeito que está vindo. Porque foi aprovado pelo FDA, FBA. Food and Drug Administration. Isso não torna esse tratamento... Licenciado por nada. Não, na Qual que é verdade... a importância disso? Então, a Food and Drug... Assim, de novo, tudo que a gente vê, escuta, eu não acredito até não ver. Acredito que seja mesmo. A Food and Drug... Não sei, na verdade. Acredito que a Food and Drug Administration, ela aprovou talvez a máquina, mas eu não sei como que é o protocolo. Qual que foi esse protocolo? Para quem que foi utilizado esse protocolo? Porque a gente tem que ter um protocolo muito bem regulamentado, né? Então, que talvez a Food and Drug Administration só aprovou dizendo que é um tratamento sintomático. Não sei como é que foi aprovado isso. Então, por exemplo, se você falar um tratamento sintomático, acho que é aí que está a sensatez. Fala que é um tratamento sintomático e a pessoa toma muitos medicamentos e aí chega lá porque quer melhorar o problema sintomático. Ok, pode ser uma terapia sintomática, a mais que nós temos, mas talvez não uma terapia neuroprotetora, talvez não seja uma terapia que realmente vá regredir a progressão da doença. Então é isso que nós temos que saber, é isso que vocês, pacientes, merecem saber, sem ter uma falsa esperança de uma cura. Porque foi dessa maneira que vieram os pacientes lá comigo. Nossa, revolução, vou vender tudo aqui, tô indo para lá. Falou, calma, gente, talvez esse estudo, como eles falaram, é exploratório. Então não adianta largar tudo e vender tudo para fazer algo que talvez não melhore. O paciente, o repórter, ele sai muito entusiasta. Eu acho que nós todos temos que ser entusiastas e otimistas, mas tem que mostrar a real ali, né? Algo que me chamou atenção também foi mostrado umas imagens de uma pessoa que já sai saltitando da clínica. Isso a gente falou outro dia. Pode ser que ele tomou um remédio, eu não sei. É isso que eu ouvi depois que acabou a reportagem, choveu também no grupo ali, no WhatsApp nosso, justamente falando disso. Que aquela pessoa que parece pulando, tal, já é um merchan do médico. Pode ser. E teve uma pessoa não vou citar nome, teve uma pessoa que até está no grupo que já cotou preços e tal. E é um negócio que você tem que pagar totalmente antes de fazer, porque os caras vamos dizer, a equipe te pega de tudo que é lado no contrato e não dá para você recorrer. Se não der nada, já foi $50 mil ali, tá bom, né? E eis a questão. Eu acordo travado, eu ando na destinação, vou tomar levodopa, vou tomar um medicamento para parte da primeira, eu tô bem, eu tô correndo. Entendeu? Eu filmar eu agora, eu falo, totalmente. Eu tomei um lactopurga, o lactopurga fez muito bem para mim. Aí eu filmo daqui a pouco eu correndo, quem vai dizer que foi o lactopurga, ou se não foi o coquetel de medicamento de parte? Totalmente, a gente não sabe. E nesses vídeos da internet, infelizmente, a gente conversou também sobre isso, sobre outra medicação. Fazem takes, eu não sei, a gente não sabe realmente o que está acontecendo. Pode ser verdade? Pode, mas eu acredito que se realmente foi descoberto e tem tanto efeito benéfico, por que não liberar para todo mundo? Por que não liberar para as universidades? Claro, tem o seu custo, não tem problema.
mas o custo das universidades, os custos, por exemplo, de uma Michael J. Fox Foundation, que é uma National Parkinson Foundation, que são fundações extremamente sérias, que não tem ganho em cima disso. Por que que não está lá, né? Então, assim, se eu descobrir algo, eu vou pedir ajuda deles para a gente divulgar, para me ajudarem com dinheiro, não é? Para eles pagarem os estudos. Sempre tem. Michael J. Fox, ele está com 30 anos, né? 30 anos de doença. Então, ele tem uma fundação que é para descobrir a cura ou descobrir qualquer coisa que Ele tem muito dinheiro. Então, se esse tratamento que está aí desde 2019, apareceu a primeira vez, tivesse realmente fundamento, o Michael J. Fox era o primeiro a divulgar isso. Era o primeiro. Ou fazer nele mesmo. Se tratar, né? Exatamente, ele estava curado. Eu sou muito nessa base. O cara tem uma puta estrutura que a gente vê por foto por cima, um negócio gigantesco. Né? E tem vários, não cobaias, mas vários seres humanos que fazem tratamento lá para. Entendeu? Se fosse assim, o pessoal que está ali já tinha tido a cura. Nós fomos convidados para fazer parte de uma pesquisa sobre a genética no Parkinson, né? Lá no Hospital Albert Einstein. Nós fomos, eles deram uma ajuda de custo, assim, pouquinho, né? Claro. Como fala? Hoje ajuda de custo. Coisa assim, sabe? E deu um lanche maravilhoso, sabe? Então, assim, tem uma ajuda, né? Tem uma contrapartida, eles divulgam o estudo, o que estão fazendo com o nosso genoma. Exatamente. Então, assim, quando são estudos mesmo sérios, eu tive a chance de participar aqui no Brasil, alguns de medicamentos e de follow-up, de segmento mesmo de sintomas clínicos, e também nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, às vezes, com as verbas que eles conseguem pagar. Tinha um estudo que a gente pagava $100 para o paciente. Também nunca é grande coisa, mas já ajuda, né? Às vezes, a pessoa que não foi trabalhar e se predispôs, pelo tempo daquela pessoa, nós pagávamos $100 e pagava essa ajuda de custo para o paciente chegar até lá. Então, os ônibus, trem, carro, gasolina, tinha esse dinheirinho. Aqui no Brasil não tinha esse dinheirinho, a gente tinha ajuda de custo, então eles passavam para mim quanto de gasolina gastaram, a gente fazia uma continha e tinha lá seus 20, 30, 40 reais, isso já faz um tempo atrás. E participar. É muito importante que vocês participem, e esses estudos realmente são muito sérios, e normalmente você tem contrapartida. Você está dentro de um centro universitário, está sendo avaliado por uma pessoa que mais entende sobre aquela terapia, está sendo avaliado dentro de um centro onde tem excelência no seu tratamento. Então, você não está só ganhando aquele dinheirinho, aquilo de menos, está ganhando todo aquele cuidado. E isso é o fundamental, né? Assim como a participação de vocês é imprescindível para a gente poder, por exemplo, com essa terapia de choque térmico, a gente precisa de mais pacientes, né? Não a gente, né? Mas quem fizer precisam de pacientes serem testados e tentarem. Então, realmente, esses estudos têm que ocorrer para a gente poder falar se isso serve ou não serve. Pode ser que no futuro essa terapia seja só sintomática, como eu falei. Então, em vez, melhora só a rigidez, melhora só o tremor. E aí essa pessoa vai poder decidir se ela vai querer fazer ou não, ao custo que for. Porque a gente sabe que toda terapia vai acabar tendo um custo depois. Mas agora, em fases de aprovação, normalmente os estudos têm que ser validados por agentes sérios. Quando, eu sempre falo, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então, esses gastos extraordinários para ter apenas não grandes resultados sintomáticos, a gente tem que realmente desconfiar. E não só terapia pela terapia em si, porque eu acho que essa terapia até tem um fundamento, né? Tem terapias que eu vejo por aí que são completamente infundadas. Até um paciente me escreveu falando para ele comprar uma cadeira, uma esteira de andar, que ele iria andar melhor. Enfim, então coisas completamente infundadas. O paciente pagou R$15.000 por uma esteira que era XYZ que ia melhorar, e o paciente paga, porque é o desespero, né? Então é infundada. Acho que essa terapia ela é fundada. Acho que ela tem informações e são fundadas. Só que a gente precisa mais estudos. Precisam ser estudos sérios, randomizados, que a gente fala duplos cegos, com pacientes que fazem terapia, os pacientes que não fazem terapia, né? Tem que ser, a gente realmente ver esses pacientes a longo prazo, então a gente tem que ver se realmente não tem algum efeito colateral a longo prazo.
A gente tem grupos de médicos também, e alguns dos pessoal comentaram que tiveram pacientes que foram para lá fazer. Um médico comentou que tinha 2 pacientes que foram, e o outro que tinha, acho que um ou 3, ele falou. E falou que realmente os pacientes que foram não tiveram efeitos colaterais, mas não viram melhora nenhuma. Nenhuma. Então, falar, tudo bem, mas tentei. Tudo bem, mas sai uma fortuna. Não sai uma Foi 500 banana, mil dólares já quase. né? 1.000 milhões de dólares pro bolso do cara. Então, isso e se você vê, então daí você vê, então tá, então acho que eu vou fazer, acho que é legal, acho que descobri, o que eu acho maravilhoso que façam neurociência, eu acho que é por aí que começam as coisas, começa as pessoas com curiosas fazem coisas diferentes, né? Aconteceu isso com o DBS, né? No começo, quem fazia DBS era louco, maníaco, né? Meu Deus, que loucura, que ninguém entendia. Hoje em dia, uma terapia que é regulamentada e que todo mundo acha normal. Então aconteceu isso. As pessoas querem descobrir e acontece isso às vezes no começo. Mas, por exemplo, a terapia TBS foi testada em milhares, centenas de pacientes. Realmente, pacientes testados, né, de todas as universidades, pacientes, milhares de pacientes no mundo, né, mostrando os riscos, benefícios e tudo mais. Então, realmente, no começo parece ser estranho. Eu não duvido que talvez no futuro a gente tenha realmente essa terapia térmica. Talvez, até a Carol Souza está aí, ó, talvez tenha alguma vez até com o TMS, né, que a gente faz um calor ali no cérebro, não sei, Carol, talvez você falando besteira. Eu sei que não tem nada a ver, né, com a proteína e tal, mas assim, talvez tenha algo a ver, só que tem que ser algo realmente mais regulamentado e que seja disponibilizado, a princípio, a estudos éticos, passando pelo comitê de ética, para a gente não expor o paciente. Se vai ser neuroprotetor? Não sei. Se vai funcionar no futuro? Não sei. As pessoas me perguntando, mas se é que eu vou? Eu acho que não vai hoje. Não vai lá, não faz sentido. Se você procura, é só uma clínica privada, então tudo privado, com médico privado, tudo. Então tudo que é tudo. Não que o particular seja ruim, não que não tenha o seu custo. Tem, né? Mas eu acho que também, quando é assim, pesquisas grandes, ou realmente mostram muito benefício, uma exacerbada melhora, né? Como uma cura, uma esperança muito grande, vocês têm que tomar cuidado. Vocês têm que pesquisar o médico, vocês têm que pesquisar o local, vocês têm que conversar, não saiam correndo desesperados. Eu sei que dá vontade, né? Dá muita vontade, mas realmente, pessoal, pesquisem tudo que vocês forem fazer. Hoje a gente tem aí a nossa arma, que é a internet. O corona, principalmente, agora até aproximou mais pessoas da internet. Procurem coisas seguras. Procurem, que algo vocês vão achar, seja de bom, seja de ruim. Antes de sair por aí desesperado, querendo, né, largar tudo e fazer terapias, né, mirabolantes. Alguém já fez uma terapia? Alguma terapia aí estranha a vocês? Aprontaram alguma coisa? Era melhor. Doutora, Sim. mas a gente não quer jogar um banho de água fria, o pessoal está Totalmente. entusiasmado, né? Eu acho que é o que você falou. A gente tem que entusiasmar que eles estão pesquisando, estão procurando, né, a cura realmente, e a gente tem que incentivar, né? Só não podemos falar, tentar o João de Deus. João de Deus, Ai, meu falar, Deus se do você céu. tiver com a fé, eu vou ser curado não precisa de João de Deus. Bonner, tá, gente? Deixa só, desculpa interromper. Carol, desculpa. TMS nível B de recomendação não foi isso que eu quis dizer. Eu não quis dizer que era tipo TMS que não tinha evidência. Eu quis dizer, até para me retratar aqui nesse com a Carol. Eu quis dizer que talvez faça um aquecimento. Eu quis dizer meio que da fisiopatologia que não tem nada a ver, né? Mas eu quis mais ou menos talvez faça um efeito como o TMS, que ele não é tão duradouro, mas não que o TMS não seja reconhecido, tá, gente? TMS é estimulação magnética transcraniana. A Carol é uma super expert até aqui. Já é nível B, então já tem muitos estudos comprovando que existem alguns benefícios para alguns pacientes. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra, hein? Esclarecendo. Uma coisa, doutor, é o seguinte, que eu vi, chega a 100 graus, sabe? Tá. Por exemplo, sei que você era uma cardiologista, mas medicina estou a das áreas. Se desprende um coágulo ali e sobe, vai para o crânio, vai para o cérebro, e aí o bicho pega. Eu não sei o que essas altas temperaturas poderiam ocasionar, né? Como eu digo, aparentemente elas fazem uma vasodilatação cerebral. Enfim, segundo
eu não sei dessa técnica, não conheço essa técnica. A gente não tem, a gente não tem acesso a essa técnica, né? Se posso ter uma técnica nova, não sei. Talvez em grandes, eu vi que tem umas universidades em Seul, na China, lá pela Ásia, tem alguns estudos sendo realizados. Mas você falou, realmente não é para desanimar ninguém, não é, pelo contrário, realmente é algo que nos traz aqui a ter esse debate, e é uma terapia que talvez funcione no futuro. A gente só quer que seja com mais segurança. Eu fiz uma aula esses tempos e tem mais de 150 estudos, trials, no clinicaltrials.org. Vocês podem entrar, é livre para todo mundo, que é os trials dos Estados Unidos. Então, mais de 150 estudos sendo realizados para tratamento sintomático, ou seja, só melhores sintomas, e para tratamento neuroprotetores na doença de Parkinson. Então, existe uma grande esperança. Eu tenho muita fé e muita positividade que realmente a gente vai conseguir achar novas terapias para a doença de Parkinson e que o futuro está aí, cada vez melhor, mais terapias. Existem muitos pacientes com doença de Parkinson no mundo, o que isso, por um lado, é ruim, por outro lado, é muito bom, porque gera muito interesse da indústria. Então, acabam sendo acabam sendo, como é que fala? Patrocinados, mais estudos. Precisa de dinheiro para ter estudo, né? Infelizmente. Então, quanto mais gente, mais estudo. Então, realmente não é para ficar triste, não é para ficar desanimado. São terapias que a gente vai esperar para ver os resultados. Não só essa, como terapias medicamentosas, melhoras nas cirurgias e algumas outras coisas que vêm por aí. Então, esperanças, como diz aí, mas com os pés no chão. Eu acho que é isso aí. Exatamente. Há pouco tempo atrás, nós excluímos uma pessoa do nosso grupo de WhatsApp. Por quê? É um índio vendendo remédio indígena. Não estou falando mal dessas terapias, não, de jeito nenhum. Mesmo porque eu me considero indígena. Só que ele vendia a cura do Parkinson, de engarrafada, alguma coisa assim, sabe? Pelo amor de Deus. Hoje, agora mesmo, eu vi no grupo uma pessoa falando que se curou da doença de Parkinson. Né? Isso, um chá, não sei da onde. Aí a gente falar que isso não vai para frente, que a encarnação não é jogar água fria, tá? Lógico que não tem nada a ver com o estudo, né? Mas a gente tem que ter esse pé no chão, né, doutora? Outra coisa que chamou a atenção na reportagem, para mim, pode ser que aconteceu comigo no início. Eu não tive aquela fase de não aceitação. Né? Foi mais fácil e tal, não sei porquê, mas foi mais fácil. Eu saí falando para todo mundo que tinha. Respondi. Agora, o repórter, né, no caso, ele disse que estava escondendo, não falou para ninguém. Tinha medo muito da sociedade. Eu acho que, na minha opinião, quando a gente aceita, quando a gente começa, como dizer, eu estou doente, eu vou começar a me tratar. Não, vamos dizer, procurar um monte de tratamento aí, ou quem tem dinheiro, tudo bem, vai para fora, para o exterior e faz. Eu digo, vamos procurar ter uma melhor qualidade de vida com exercício físico, que é uma das coisas eu acho que é a única coisa que está cientificamente provado que pode retardar ou parar um pouco a progressão. Aqui falando da mucuna, a mucuna não tem nada a ver com o que a gente está falando, tá? A mucuna realmente é uma medicação, eu também uso, eu indico meus pacientes, é conhecida pela medicina ayurvédica, ela realmente contém levodopa, então não tem nada a ver. Além disso, eu sou a favor de todas novas terapias, sou a favor dessas terapias com plantas também, mas a gente tem que ter no chão e, assim, tanto eu quanto vocês, orientar de uma maneira adequada, sem vender falsas esperanças, porque eu acho que vender falsos tratamentos. Então, assim, a gente tem que passar a informação correta e cada um faz o que quiser, mas o que a gente não pode é vender a cura. Acho que é aí que está o grande problema. Vender a cura de algo que não existe, né, realmente é de má fé, seja quem for a pessoa, porque essas pessoas, normalmente os pacientes com Parkinson e pacientes de qualquer doença, estão tristes, chateados, estão desesperados realmente por uma cura ou por uma melhora. Então, quando você vai lá e você promete algo de que não é verdade, ou que não tem realmente uma comprovação sobre aquilo, e você cobra de uma pessoa, seja os seus R$5, talvez para aquela pessoa é muito,
realmente aí que está o grande problema de todas as terapias alternativas. Eu sou a favor da medicina alternativa, eu sou a favor da medicina, sou a favor da acupuntura, sou a favor de massagem, eu sou a favor da medicina ayurvédica, mas tudo tem um respaldo na medicina. Então, realmente, não é um problema de ser alternativo, né? Mas é o problema de você, muitas vezes, vender nesses grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook, que toda hora estão vendendo coisas e as pessoas, infelizmente, compram, né? Agora, o ideal seria a gente ver depois a resposta a pessoa que comprou, olha, não comprem porque aconteceu isso. Só que ninguém vai lá, ninguém fala. Aconteceu isso, não é verdade, não é verdade, não é verdade. Porque a gente tem que educar a população, porque a gente acaba trazendo um desserviço à população e esses pacientes. Eu hoje passei o dia inteiro apenas falando sobre isso, em algo que a gente não tem nenhuma comprovação científica. E com muitos pacientes querendo ligar lá e marcar uma consulta para amanhã. Não é? Então, acho que é aí que é o grande problema. Acho que depois na reportagem lá passou, fazendo treinamento funcional, tal. Isso aí, acho que começou depois dessa terapia, entendeu? Isso sim ajuda, a gente provar que isso ajuda. No meu caso, um instrumento musical foi minha salvação. Totalmente. Alguns médicos disseram que você não vai poder mais tocar, mas é totalmente contrário. Se não fosse a bateria, estava ruim demais. Entendeu? E eu acho que a aceitação, a forma como que você vai encarar a sociedade e tal, não se importando da fé que o povo vai falar, isso já tira 500 quilos da tua cabeça. E eu acho que isso pode melhorar um pouco o teu sintoma. Com O certeza. psicológico muda demais. E a fé, a positividade, também tem estudos mostrando isso, que realmente melhoram a doença, pode até melhorar os sintomas motores da doença. Então, eu acho que a aceitação vai depender muito de cada paciente, né? A aceitação, uns vão demorar um pouquinho mais, uns um pouquinho menos. Tem as fases do luto, que vai aceitar, vai ficar revoltado, depois vai ficar triste, né? Até, né, você aceitar, por que aconteceu comigo, por que aconteceu com essa pessoa, eu sou tão jovem, enfim. A gente tem que respeitar e ajudar essas pessoas a passarem por essas fases de diversas maneiras. Você com a bateria, outra pessoa talvez com um familiar, outra pessoa com uma psicóloga, outra pessoa com exercício físico. Ajudar a superar todo esse baque, né, esse choque, e depois passar as informações certas. A gente sabe, como o senhor falou, pacientes com Parkinson podem viver 20, 30 anos, 40 anos, já tem estudos com pacientes que vivem muito bem, com uma qualidade de vida muito boa. Então, a gente tem que ter esperança, tem que ter fé, tem que ter positividade. Só tem que tomar cuidado com quem vende algo muito promissor, né? Assim, tão rápido, porque é para se desconfiar. É para se desconfiar. Eu fico triste, na verdade, de ver isso e vejo que os pacientes tentam. Eu não impeço, eu só falo que talvez não funcione, mas as pessoas até não tentarem, não testarem, né? E aí depois ele fala, não funcionou, gastei 10 mil, 5 mil, e eu fico muito triste, né? Porque eu vejo que acabam sendo, às vezes, um pouco abusivo e realmente não é legal. Algo mais Pessoal, aí? Ficou alguém dúvida? tem pergunta? Uma dúvida a mais? Procurem médicos especialistas. Se vocês não gostarem desse médico, procure outro. Se informe, como eu falei, vão nessas associações de Parkinson, os países universitários, né? Associações National Parkinson Foundation em inglês, mas tem muita coisa em espanhol, muita coisa em espanhol. Michael J. Fox, né? Até a de UK, a Parkinson UK, Parkinson Austrália. É incrível, gente. Então, procure, se informe, manda mensagem. Tem muito médico aqui no Instagram, muito competente. Realmente, vocês têm tudo na mão de vocês. Vocês têm acesso a todas as informações. Não comprem esperança, não comprem milagres, porque até hoje, infelizmente, não temos essa pílula do milagre. Tudo tem que ter suor, tudo tem que ter seu suor, tudo tem que ser seu desafio. A vida é assim. Então, vocês têm que fazer exercício, se alimentar direito, tomar o remédio exato. Infelizmente, no pain, no gain, como diz, né? Sem suor, não vai ter ganho, por enquanto. Esperemos que aí a ciência e os neurocientistas nos tragam boas respostas. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, doutora. Doutora, obrigado por aceitar que isso daí foi uma live que a gente faz umas 3 horas que eu entrei em contato com a doutora, vamos fazer. Improvisar, é muito importante.
E é isso, gente. E Aí, se ó, for tem alguma gente dúvida, tocando aqui, ó, ukulele, gaita, violão. Gente, vocês têm que fazer a banda do Parkinson, gente. Olha Exatamente. aí, ó. Eu não posso ajudar, porque eu não é, toco nada, mas... pessoal, e logo vai ter aula de bateria, eu vou dar aula de bateria pela internet. Estou esperando sair uma Legal. live aqui, mas logo já tá no... Show de E bola. para quem entrou agora, pra quem não viu toda a matéria, vai ficar aí no Instagram. Depois a doutora vai passar também pro YouTube do canal do YouTube dela. Tá bom? Obrigada a todos. Te agradeço a todos que estiveram aí. Bom dia, boa Fiquem semana. ligados, porque qualquer dia, do nada, aparece uma live aí. Bora! Que Surprise! Legal, Deus gente. abençoe ricamente, viu, doutor? Muito obrigada pelo Muito convite. obrigada a todo mundo que assistiu, acompanhou. Né? Obrigada a todos. E vamos continuar firme com a esperança, com a fé da cura. Né? Tamo junto. sigam a doutora Mariana Moscovici Obrigada. na Batera Partes Oficial e Superando Partes. Gratidão, pessoal. Muito obrigada a todos. Estou à disposição. Até mais. Beijão para todo mundo. Tchau, tchau. Tamo Valeu. junto. Tchau, tchau. Tamo junto.